Gostaríamos de convidar para compor a mesa Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Dr. Ribas Paiva, Paulo Batista, Thomas Corontai, José Márcio Castro Alves. Passamos a palavra para o coordenador do evento, Glauber Rocha. Senhores, bom dia. Estamos aqui reunidos mais uma vez no Nacional Clube. Tá? Segundo as palavras do nosso presidente, essa casa aqui, ela é a casa do todo cidadão de bem da sociedade de São Paulo e de todo o nosso país. Tá? Então, todos sempre serão bem-vindos. Aqui é o lugar onde todos os senhores deverão, no meu entendimento, extravasar suas emoções voltadas para o amor, voltadas para a paz, buscando sempre nos reunirmos para a nossa prosperidade. Tá ok, gente? O objetivo desse nosso encontro aqui, desse nosso trabalho, esses homens aqui que eu fiz questão de escolher a dedo, são homens de trabalho, Dr. Ribas Paiva, o Dr. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, sobrinho do príncipe Dom Bertrand, o grande amigo nosso Thomas Corontai, Paulo Batista, colega de trabalho do Thomas e do Luiz Felipe, José Márcio, para quem não conhece, José Márcio é um grande líder das redes sociais. Se hoje vocês sabem sobre nióbio, se hoje vocês sabem sobre as mudanças que nós temos que fazer no nosso país, basta vocês acessarem o site do José Márcio, Face News. Lá vocês vão ver vídeos extremamente didáticos falando sobre as verdadeiras mudanças que nós temos que fazer no nosso país, tá legal? Então, eu fiz questão de convidar homens, todos esses aqui vocês estão vendo, que, no meu entendimento, trazem verdadeiras ideias de mudanças. Então, o nosso objetivo aqui é o quê? Hoje não é um seminário. Hoje como vocês estão vendo, apenas um café, né? Apenas um café. Mas que grandes homens eu fiz questão de escolher a dedo para exporem suas ideias de mudança. Nosso público aqui presente e alguns pela internet vão participar fazendo perguntas para eles. Todos vocês aqui também poderão fazer perguntas para eles. Essas perguntas vão fazer com que eles reflitam e possam explicar qualquer dúvida, para que nós podemos o que, então, após a apresentação dessas ideias? Que a gente possa aprimorar as ideias. Então, esse nosso café aqui vai ser a apresentação das ideias, por exemplo, do Paulo Batista, do Thomas, do Luiz Felipe, do Zé Márcio, tá? Dr. Ribas Paiva, e aprimorar, depois que... O objetivo é que nós saiamos daqui com novas ideias e possamos propagar essas ideias nas redes sociais. Tá legal, gente? Não vamos nos esquecer que hoje que nós temos, coisa que há 10, 20 anos nós não tínhamos, é a tecnologia da informação. Hoje, com o Facebook e com o WhatsApp, você consegue divulgar todas as melhores ideias, como eu sempre observei de todos esses homens aqui na mesa. Gente, uma salva de palmas para esses homens, porque eles merecem. Vou passar aqui o telefone para o nosso homem considerado aí nos inbox, aí, eu vou falar, o galã dos intervencionistas, César Graça, doutor César Graça, advogado. Eu que recebo nos inbox, né? Muita gente pede a participação do César, o César vem lá de Juiz de Fora, sempre prestigiar o nosso evento também. César, fica à vontade, dando continuidade. Obrigado, Glauber, sobretudo pela generosidade. Por favor, a mesa pode tomar seus lugares. Vamos ouvir agora as palavras do senhor presidente do Nacional Clube, Dr. Ribas Paiva. Estamos honrados com a presença dos patriotas desse café da manhã, iniciativa do Glauber, que é um grande patriota. E o importante é que os grupos
de patriotas de diversos lugares se encontram aqui. Esse é o objetivo do Nacional, inclusive estatutariamente. Isso aqui é uma casa construída em 1940 e serviu de moradia para algumas pessoas. E, em 58, o presidente do Bradesco, o Amador Aguiar, fundou com o Edmundo Monteiro, que era presidente dos Diários Associados, esse clube. Estatutariamente, esta associação objetiva congraçar a sociedade de São Paulo e do Brasil para o desenvolvimento cultural e social. Então, eu não sei se foi proposital, mas esse clube vem servindo a isso desde a sua fundação. Como todos os clubes, atravessou dificuldades, tal, e nós resolvemos assumir a presidência do clube para restabelecer os seus objetivos e impedir que houvesse uma degradação, não é? Tanto do prédio como dos objetivos. E eu estou aqui dirigindo desde abril do ano passado e procurando trazer os diversos grupos para debate aqui. Inclusive, o Glauber convidou a Janaína Pascoal, né, para que ela viesse e debatesse conosco. Ela que é a musa dos impeachmentistas, né? Muita gente criticou até o convite, porque ela não é intervencionista. Eu fui a favor, por quê? Porque nós temos que enriquecer o debate. Não adianta a gente debater com a gente mesmo, nós temos que aceitar o debate com todos. E, se eles tiverem razão, vão nos convencer, certamente. Porque o importante é a honestidade intelectual. A pessoa não pode teimar com as suas ideias. Tem que aceitar as ideias mais adequadas, não é verdade? A palavra de toque em tudo na vida é a adequação. Não tem bom ou ruim, tem que ser adequado. E o Nacional Clube tem se mostrado adequado para a reunião dos patriotas, das pessoas bem intencionadas. Eventualmente pode até vir os maus, mas os bons certamente saberão convencê-los, não é verdade? Mas até hoje não aconteceu isso. De toda forma, é um prazer estar com os senhores aqui. Hoje eu sou um convidado, estou aqui à mesa, porque sou da diretoria do clube, né, o presidente, e tenho que recepcioná-los, né, e conhecer a todos de perto, porque eu também presido a União Nacionalista Democrática, que é uma associação apartidária, né, que procura desmistificar conceitos. Porque existe muita celeuma, não é verdade? Eu estava conversando com o Zé Márcio, que as pessoas fazem muita confusão por equívoco de conceitos, não é? O principal conceito que nós temos que divulgar é de democracia. Democracia é a segurança do direito. Então qualquer sistema político garante o valor da democracia é adequado. Pode ser monarquia parlamentarista, presidencialismo, república parlamentarista. O importante é que o objetivo do sistema seja o bem comum e o desenvolvimento das pessoas, da sociedade. Porque muitos falam em fundo do poço, mas isso não existe. Porque a decadência é infinita, não é? Os impérios que permearam a história da humanidade são exemplos disso. Impérios milenares que não existem mais. Por quê? Porque não souberam se reinventar.
E tanto as pessoas, como os impérios, como as nações, como as empresas, têm que se reinventar constantemente para evitar a decadência da saúde econômica, das tradições de um povo. Então, é importante que nós tenhamos por objetivo desmistificar os conceitos. Porque, infelizmente, a mídia é de quem paga mais. E nem sempre quem paga mais está disposto a dividir o poder com o interesse comum. Haja visto o Brasil. O Brasil é um pareado medieval, que chamam de república. Não, não é. Se nós pensarmos no objetivo democrático, o sistema político brasileiro nunca foi adequado. Eu sou republicano, tenho aqui do meu lado um descendente da Casa Real Brasileira e convivemos com as ideias perfeitamente, porque o objetivo é o mesmo, é a democracia, o bem comum, o patriotismo, não é verdade? E eu quero também tocar em outros assuntos, por exemplo, deixar muito claro que capitalismo, socialismo e comunismo são sistemas econômicos, não são sistemas políticos. O que ocorre é que o capitalismo de Estado, que é o comunismo, ele cerceia a independência das pessoas, porque é atávico, é inerente à lei da conservação da espécie que cada um queira o melhor para si. O que impede que alguém sobreponha os seus objetivos aos demais é o aprimoramento dos costumes. Então, hoje, estamos aqui reunidos de forma civilizada, trocando ideias. Isso é aprimoramento de costumes. E a democracia é o objetivo desse aprimoramento de costumes. Qualquer coisa que vá contra a natureza humana é inadequada. Então, como eu disse no início, nós temos que procurar a adequação. Não é? Então, alguns conceitos são importantes, porque o conceito correto é a única forma de se desenvolver um raciocínio com base na realidade. Tem um membro da UND, o doutor Sampaio, de Almeida Prado, ele fala constantemente duas coisas importantes. Primeiro, as relações mandam no mundo. Então, aquele que promove as relações, ele ajuda a sociedade a progredir. É isso que nós fazemos. E outro ponto importante é o seguinte: uma sociedade mal orientada pela mídia, ela é semelhante àquela doença esquizofrenia. Por quê? O esquizofrênico, ele desenvolve um raciocínio brilhante partindo de premissa falsa. E ele chega ao absurdo e aceita o absurdo porque ele é doente. Agora, como é que é emparedada a inteligência social? A mídia planta princípios errados, más premissas. A sociedade desenvolve o raciocínio coletivo. Quando chega ao absurdo, a sociedade não aceita o absurdo. Então, ela fica emparedada, a inteligência social é esterilizada, porque ela fica emparedada entre a premissa falsa e o absurdo. E as pessoas param de raciocinar. E é cultuando, não é,
a formulação de conceitos adequados que nós conseguimos romper o emparedamento da inteligência social. Durante muitos anos, nós ficamos pensando, mas por que pessoas de boa cultura, graduadas, por que elas aceitam o absurdo? Ou, pelo menos, não se voltam contra o absurdo? Aí, a resposta foi essa. A mídia, a partir das premissas erradas, ela implanta a esquizofrenia social e esteriliza a inteligência. Então, você vê pessoas que, por não aceitarem o absurdo, elas se voltam para a própria vida, esquecem-se que são seres sociais e que devem responsabilidades, não só para a sua família, mas para a sociedade, porque ninguém convive só com a própria família. Não é? Da mesma forma, nós não podemos encarar o Brasil como a ilha de Santa Cruz. O Brasil está inserido socioeconômica e culturalmente no mundo. Então nós não podemos, é por isso que nós temos essas duas bandeiras aqui, que participará via internet a embaixadora Faith Weasley, que foi embaixadora americana na Suíça e que é assessora do presidente Trump. Porque nós buscamos a mesma coisa. A democracia verdadeira, né? E a autodeterminação dos países. O que tem ocorrido é um sistema no mundo, né? Não é só o Brasil que é vítima disso, é um sistema de governo indireto, que é o colonialismo invisível. Então, aqueles que reciclam as finanças mundiais, eles constroem lideranças falsas que lhes devem obrigações. Então, nós temos aqui no Brasil, por exemplo, uma classe política que, na realidade, eles são gerentes de interesses transnacionais. E se prestam a isso pelo poder, pelos interesses, pelo conforto. E de sorte que as instituições do Brasil, muito embora sejam relativamente razoáveis, elas se prestam a servir apenas a classe política, que são aqueles que governam diretamente em nome, por exemplo, da City de Londres. Os Estados Unidos são uma potência militar e comercial, mas eles têm um banco central que manda no seu meio circulante, que é particular e é coordenado por um banco inglês, o Banco Rothschild & Sons. Então, eles, por não mandarem na sua moeda, também precisam de autodeterminação. É por isso que o presidente Trump foi eleito, porque os americanos também anseiam pela sua autodeterminação. Então, nós queremos libertar o Brasil através da autodeterminação. Nós temos que conviver em paz com as demais potências e países, mas sem esquecer que nós somos uma nação com objetivos e tradições próprias. Temos que cultuar tudo. Então, nós temos que elaborar os conceitos e revitalizar a história. Como é que se revitaliza a história? Através da verdade histórica. Apenas a verdade histórica, ela pode cauterizar as feridas das nações. Então, nós temos momentos históricos importantes do Brasil que não são relembrados pelos livros de história. Muitas vezes dizem que Portugal explorou o Brasil, não é verdade. Portugal colonizou o Brasil, gastando bilhões de dólares nesse trabalho.
Eu sou produtor rural, eu sei o que é você pegar uma terra bruta e transformar em fazenda produtiva. Imaginem um continente como o Brasil que foi colonizado, tanto pelos povos que por aqui passaram, mas principalmente por iniciativa. E essa iniciativa começou em 1530. Então, existem verdades históricas que têm que ser revitalizadas para que se embase o desenvolvimento, que a partir de ideias corretas é que se desenvolve bem. Sem as ideias corretas, que são as premissas, uma sociedade fica sem embasamento. E a nossa responsabilidade é muito grande, porque esta sociedade, esta geração, ela que nos sucede, ela não tem tradições corretas. Por quê? Porque as gerações anteriores não preservaram as suas tradições. E pior, essa geração não tem expectativa de futuro. Quando eu era criança, eu sabia que, se eu me graduasse, eu teria o meu lugar na sociedade. Hoje, os graduandos e os graduados não têm lugar na sociedade. E nada pior para um ser humano do que a falta de expectativa. As pessoas e a sociedade e as empresas, e o capital, vivem de expectativas. Você tem que ter expectativa de futuro, senão o seu presente está morto. E os jovens se voltam para o desespero, prolongam a puberdade. Você vê adolescentes de 30 anos hoje. O cara que já devia estar produzindo está com o boné para trás, morando com o pai e com a mãe, vivendo de mesada. Por quê? Porque ele não tem expectativa de futuro. Então, nós estamos aqui para embasar não só os princípios democráticos e patrióticos, mas também para lançar novas bases para as próximas gerações. Muito obrigado e parabéns, sucesso no trabalho.